Boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de agosto de 2019. Eu sou o professor Arthur Henrique Franco Barcelos, sou do bacharelado em Arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, aqui na cidade do Rio Grande, e sou historiador e arqueólogo e estou na condição de coordenador desse bacharelado, né? E resolvi fazer uma manifestação aqui, conversando com colegas do curso, em função das notícias que circularam nos últimos dias em relação ao trabalho arqueológico e o empreendimento de uma loja da rede Avan aqui na nossa cidade. O que nos chegou, no primeiro momento, é que um trabalho arqueológico foi contratado para acompanhar o empreendimento e que parece ter havido, por manifestações públicas que nós acompanhamos, um descontentamento por parte do proprietário da rede, uma figura pública bastante conhecida no Brasil, o senhor Luciano Hang. E ele, inclusive, esteve aqui na cidade, agora, há 2 ou 3 dias atrás, veio manifestar-se publicamente, uma passagem muito rápida por aqui, e isso gerou uma certa celeuma, uma certa polêmica na cidade, e então, conversando com colegas, optamos por fazer uma manifestação em nome do nosso curso, eu como coordenador, apenas no sentido de colaborar com informações que podem ser importantes para que os moradores da cidade de Rio Grande, entre os quais eu me incluo, eu sou um morador da cidade, possam compreender um pouco melhor o nosso ponto de vista, o ponto de vista da ciência arqueológica, não sobre esse episódio em particular, não sobre a questão do empreendimento da loja Avan, mas sobre o trabalho arqueológico como ele é feito no Brasil. Então, esclarecimentos muito rápidos, muito sucintos. Nós temos um órgão federal que até o ano passado pertencia ao Ministério da Cultura, um ministério que, como é de conhecimento de todos, foi extinto na reforma ministerial feita pelo atual presidente, mas o órgão, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, está dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. E este órgão foi criado no ano de 1937 para justamente cuidar da preservação, conservação, divulgação do patrimônio histórico e artístico nacional, sobretudo a sua valorização. Desde então, desde 1937, uma série de leis foram criadas no Brasil para a proteção do patrimônio, e dentro deste grande conjunto chamado Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está o patrimônio arqueológico. E aqui eu queria muito a atenção das pessoas que vivem na cidade de Rio Grande, até porque temos um curso de arqueologia na Universidade Federal aqui, para uma questão muito particular que diz respeito ao patrimônio arqueológico num país como o nosso. Aqui no Brasil, por força de lei, desde 1937, com a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no mesmo ano foi criada a Lei do Tombamento de Patrimônio, e mais tarde, em 1961, isso ganhou mais força com uma lei específica, que eu já vou falar dela rapidamente. Aqui no Brasil, o que é considerado patrimônio arqueológico é considerado um bem da União, assim como é considerado o petróleo, as águas, os recursos minerais em geral. Dessa maneira, tudo que está no subsolo ou aflora na superfície é considerado bem da União se for reconhecido e identificado como material arqueológico. E a figura que identifica o material arqueológico é o arqueólogo, o pesquisador, o cientista, uma profissão, uma área do conhecimento, que atua exatamente nesse sentido, no sentido do estudo, do reconhecimento, da interpretação desses materiais e, consequentemente, daquilo que eles aportam como informação, que diz respeito ao passado ou mesmo ao presente. Então, este é um diferencial que o Brasil tem, tudo aquilo que é considerado material arqueológico, imediatamente após a sua identificação, na verdade, antes da sua identificação já está protegido por uma lei, mas no momento que é identificado, todos aqueles mecanismos legais passam a ser acionados sobre aquele bem. O que eu quero dizer com isso? Que se for encontrado uma ponta de flecha, um caco de cerâmica, um caco de louça, um garfo de metal, qualquer coisa, uma estrutura de pedra, um enterramento, ossos, esses materiais são considerados materiais arqueológicos e a figura, o cientista, o pesquisador, o arqueólogo, a arqueóloga que identificar esse material
né, estará colocando ele, então, na condição de estar protegido e os mecanismos que o protegem são acionados. Que mecanismos são esses? Bom, como eu me referi, já desde 1937, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico foi criado, já ali ficou estabelecido que o patrimônio arqueológico era parte do patrimônio histórico do país. Depois, em 1961, a Lei 3924, que foi sancionada pelo presidente Jânio Quadros, conhecida como por nós como Lei da Arqueologia, ela é a lei que definiu o que é patrimônio arqueológico no Brasil, especificamente, né? Então, lá está claríssimo, né, que todo o patrimônio relacionado ao passado pré-colonial, pré-histórico, indígena, né, do Brasil é patrimônio arqueológico defendido por força da Lei 3924 de 1961. Né? Ali descreve, inclusive, características de sítios, né, e define claramente que é bem da União e que só pode ser estudado, retirado do local, né, por pessoas competentes. Muito bem. A partir daí, né, o Instituto do Patrimônio tem uma longa história, uma história que tem mais de 80 anos, né, e ao longo desse tempo a área de arqueologia foi crescendo dentro do Instituto, e em 2009 nós tivemos inclusive a criação do Centro Nacional de Arqueologia, né, uma unidade dentro do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que concentra, né, as questões relacionadas à arqueologia, que define políticas, que faz a emissão de portarias, né, que eram feitas antes, em geral, pelo órgão, agora são específicas do Centro Nacional de Arqueologia, que nós chamamos de CNA. Então, como eu estou tentando mostrar para vocês, há todo um aparato legal, né, que protege o patrimônio arqueológico, e nós aqui dentro da universidade estudamos esse aparato legal e preparamos os futuros arqueólogos e arqueólogas para que possam conhecê-lo e manuseá-lo quando necessário, até porque é importantíssimo para exercer a profissão. Uma outra questão importante diz respeito a especificamente casos em que há empreendimentos, né, porque esses achados podem ser fortuitos, você está fazendo uma lavoura na sua propriedade, encontra, podem ser objeto de uma pesquisa acadêmica que um pesquisador, uma pesquisadora definiu fazer uma pesquisa em determinado local, ou pode ser também resultado de uma ocorrência de material arqueológico porque alguém está fazendo um empreendimento. Pode ser uma piscina no pátio da casa, um condomínio, uma loja, como é o caso do empreendimento da Havan, uma duplicação de estrada, enfim, o que vocês puderem imaginar que vai afetar o solo. Então há uma legislação específica para isso, criada pelo Instituto do Patrimônio Histórico, e agora o que está em vigência é uma portaria interministerial, a número 60 do ano de 2015, e esta portaria diz respeito ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, histórico, e dentro dele o patrimônio arqueológico, né? E esta portaria tem em função dela uma instrução normativa gerada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo Centro Nacional de Arqueologia, e essa normativa diz que, havendo empreendimento, há uma série de escalas de tamanhos de empreendimento e para cada uma delas um procedimento específico do trabalho dos arqueólogos e arqueólogas. Então, um empreendimento do porte desse que nós temos aqui da loja da Havan, esse empreendimento ele não pode ser feito sem o estudo arqueológico, isso é de conhecimento público, é a legislação que está lá, você pode acessá-la a qualquer momento, ela está toda disponível na internet, né? E, de fato, o que nós sabemos é que foi cumprida essa etapa, né? O empreendedor contratou uma empresa de arqueologia que fez a primeira etapa, né? Fez uma vistoria no terreno, identificou a ocorrência em superfície de material arqueológico. A partir daí, então, atuou conforme determina a legislação, ou seja, reportou-se ao órgão, né, que é o órgão responsável para informar, então, que havia necessidade de dar sequência à pesquisa arqueológica no local antes que a obra tivesse sequência. Por quê? Porque exatamente a obra vai impactar, ela vai remover o solo, né, e vai acabar eliminando essas informações que são importantes para a gente conhecer o passado indígena da região, nesse caso específico, que pode até não ser apenas relativo ao passado indígena, pode ser relativo ao passado, por exemplo, de populações afrodescendentes, quilombolas, do período da escravidão, pode ser mais recente, né, não só do período do século XIX da escravidão, como do início do século XX, com as transformações que a cidade passou, enfim. É importante fazer a pesquisa e saber exatamente o tipo de material arqueológico que está aparecendo ali.
Bom, fomos surpreendidos, então, com a visita do empreendedor, do senhor Luciano Hang, e aí é importante a gente deixar muito claro que nós aqui, enquanto curso de arqueologia, como arqueólogos que atuam aqui na região, não temos nenhuma objeção ao empreendimento do senhor Luciano Hang. É um direito dele, como brasileiro, como empreendedor, de expandir seus negócios, né? O que nós estamos apenas aqui tentando colaborar é no sentido de dizer que a legislação tem que ser cumprida, né? Então, nos deixou um pouco preocupados e até um pouco chateados, né, a forma como o senhor Luciano Hang se referiu ao trabalho arqueológico, se referiu ao material arqueológico, em vídeos que são públicos, que estão na internet. Ele mesmo fez questão de disponibilizar os vídeos, portanto, não estamos aqui fazendo nenhuma acusação falsa, né? As falas do senhor Luciano, os vídeos são públicos, né? E ele um pouco não me pareceu, né, a atitude mais educada, né? Ele tem todo o direito de questionar, ter dúvidas em relação ao trabalho, e nós estamos aqui para esclarecer, estamos à disposição para esclarecer, né? Não só ao senhor Luciano Hang, mas a toda a população da cidade que queira vir aqui até a universidade, basta ligar para nós, fazer contato, agendar, nós estamos absolutamente à disposição para esclarecer do ponto de vista legal o que a gente entende que está ocorrendo ali e reafirmar que não há uma posição contrária ao empreendimento, né? Nós aqui não somos pessoas que estamos contra a geração de empregos, muito antes pelo contrário, estamos em uma instituição que gera muitos empregos na cidade, está passando por uma fase muito complicada, como todos vocês sabem, né? Mas estamos aqui à disposição da sociedade, somos servidores públicos e queremos colaborar para esclarecer a população da cidade que o que está ocorrendo ali é absolutamente normal do ponto de vista da pesquisa. É normal que a obra tenha que, eventualmente, suspender as suas atividades para que a pesquisa científica seja feita, o material que é informativo seja recolhido para ser analisado e o empreendimento vai seguir o seu curso natural, respeitando toda a legislação que ele tem que respeitar, tirando todas as licenças que ele tem que tirar, né? E é exatamente disso que estamos falando. É um trabalho que vai permitir que o empreendedor tenha a licença do órgão, no caso é o Instituto do Patrimônio, que libera o seu empreendimento para ser realizado. Apenas isso. Então não há nenhuma... É falsa a polêmica que está se criando na cidade de jogar a arqueologia contra o empreendimento, jogar o empreendimento contra a arqueologia. Nós, de nossa parte, da comunidade arqueológica, né, e do curso de arqueologia, estamos à disposição para esclarecer que há uma legislação, essa legislação está sendo seguida e nós estamos acompanhando e vamos dar todo o apoio à equipe de arqueólogo e os arqueólogos, as arqueólogas que trabalharam ali, que vão seguir trabalhando, né, no sentido de cumprir a legislação, fazer aquilo para o qual nós aqui, inclusive, formamos as pessoas, né? Realizar um trabalho que é importante para a sociedade brasileira, e esse é um último aspecto que eu queria conversar aqui com os amigos de Rio Grande, que conhecer o passado da cidade é fundamental para que a gente entenda como essa cidade se desenvolveu, como essa cidade teve o seu percurso histórico, que a gente possa se enxergar hoje, saber quem somos, né? Os que viveram aqui a vida inteira, os que chegaram depois, né? É disso que nós estamos falando de história, de sociedade, de convívio, de respeito aos direitos, de direito à memória, de direito à história, que todas as partes da sociedade têm. Todas as pessoas que compõem a sociedade têm direito ao passado, têm direito à história, né, à sua história, né? Então, uma vez mais, obrigado pela atenção de quem acompanhou esse depoimento, né, essa nossa manifestação, e estamos aqui à disposição, a hora que quiserem, façam contato com o curso de arqueologia e nós podemos dar mais esclarecimentos se for necessário. Uma boa tarde a todos e até outra oportunidade.